Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, 1 Pedro, as cartas de Pedro foram cartas escritas aos cristãos que estavam fugindo de Roma. Então é uma carta que fala muito de vida. E 1 Pedro capítulo 4, os versos de 7 a 10, Pedro diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. É interessante vermos que Pedro diz, olha, o fim está próximo. E esse fim, muitas vezes a gente encara esse fim como a volta de Jesus. Não. Esse fim que Pedro estava se referindo era a grande perseguição que aconteceria em Roma, quando todos os judeus seriam expulsos da cidade de Roma. O fim estava próximo, mas Pedro está chamando a atenção das pessoas para que prestem atenção aos sinais. A vida dá sinais, o tempo dá sinais, nosso corpo dá sinais e Deus nos dá sinais. Por isso, estejam sempre atentos, sejam criteriosos, ou seja, analise todas as coisas. Nós, seres humanos, temos uma preguiça terrível. Nós aceitamos o que os outros dizem sem refletir. Deus nos deu consciência, Deus nos deu inteligência. Preste atenção no que as pessoas estão falando e compare. Veja se isso é real, veja se isso bate, se isso não é apenas ilusão. Pedro diz, sejam criteriosos, ele nos chama a isso. E estejam alertas, dediquem-se à oração. Oração é a chave de tudo, porque orar é falar com Deus. E quando nós falamos com Deus, Deus fala conosco. Isso é essencial. Por isso, preste atenção, esteja alerta, seja criterioso. Ele continua, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Olha, amem-se uns aos outros. Esse é o grande mandamento. Jesus, perguntado qual o maior dos mandamentos, ele disse, olha, o maior de todos os mandamentos é amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar. E o amor, como diz Pedro, ele cobre muitíssimos pecados, ele cobre multidão de pecados. Quando você ama, você está disposto a perdoar. Quando você ama, você está disposto a entender. Quando você ama, você está disposto a ter essa empatia, entender a dor do outro. E isso é fundamental na vida. E Pedro continua, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cuide um dos outros. Olhe para a vida um do outro. Não para falar mal, mas para cuidar, para amar, mostrar o seu amor. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. É interessante notarmos que Deus nos deu dons. Quando Jesus conta a parábola dos talentos, ele diz que um recebeu 2 e outro recebeu 5. A cada um segundo a sua capacidade. Todo ser humano tem um dom dado por Deus e ele deve exercitá-lo para a honra e glória do nome de Deus. Se você tem o dom de falar, que fale. Se você tem o dom de consolar, console. Se você tem o dom de abençoar financeiramente, abençoe. É isso que Deus quer que nós façamos. Se cada um de nós exercer o seu dom, o mundo será melhor e Deus será glorificado. Não inveje os dons dos outros. Não fique pensando, se eu tivesse aquilo. Deus nunca te pergunta o que você quer ter. Deus olha para Moisés e fala, Moisés, o que você tem nas suas mãos? Uma vara. Tá bom, Moisés, jogue no chão. Ele joga, ela vira uma cobra. Mas Deus não perguntou, Moisés, o que você gostaria de ter? Deus sempre te pergunta o que você tem. E o que eu e você temos nos foi dado por Deus. Tenha uma boa noite, que Deus te abençoe. Seja essa boa pessoa glorificando a Deus. A Renata estará com vocês amanhã. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.